Dentre os longas estrangeiros, na 41ª edição do Festival de Cinema de Gramado, traz uma grande polêmica e é um documentário, El Padre de Gardel. E é sobre isso que nós conversamos agora com o diretor do documentário, Ricardo Cassas. Como vai, Ricardo? Olá, tudo bem? muito bem. Vou tentar falar portunhol. Não, nós compreendemos, tranquilo. Tudo bem. Ricardo, da onde surgiu a ideia, então, de retratar aí como foi a vida de Carlos Escaiola? Por que essa decisão de fazer esse filme? Os anteriores documentários que eu fiz sempre era sobre personagens de Tacuarembó. Tacuarembó é uma cidade do norte do Uruguai, perto da fronteira com o Brasil, longe da capital, uma cidade grande, mas bem longe dos centros culturais. Sin embargo, de Uruguai, de Tacuarembó, surgem os artistas, um grupo de artistas bem importantes de Uruguai. Sempre, a los uruguayos nos resulta muito curioso compreender qual é o motivo por el qual tantos artistas vêm de Tacuarembó. Investigando, eu fiz um documentário sobre Mário Benedetti, outro sobre Eduardo Darnoyans, distintas épocas da cultura de Uruguai. Investigando surge a historia de Escaiola, el coronel Escaiola. Se lo asocia inmediatamente con Gardel. Todo mundo fala que Escaiola é o pai de Gardel. Então começo a investigar quem é Escaiola. Personagem que não tem informação, não está nos livros de história, a família não fala dele. Então custou muito descobrir quem é Escaiola e por que Tacuarembó tem tantos artistas. E é a clave, a solução do problema, do mistério de Tacuarembó, está em Escaiola. Escaiola, aparte de ser o jefe político, coronel do exército, era melómano, era um artista, tocava piano, guitarra, mandolín, dirigia conjuntos de carnaval, dirigia distintos grupos de música, tinha reuniões musicais na sua casa todas as semanas, invitava músicos de todas partes e gastou sua grande fortuna em fazer um teatro de ópera em Tacuarembó em 1891. E ali surge todo esse movimento cultural muito importante e é o motivo, a causa de que tantos artistas sejam de Tacuarembó. Uma cidade também, eu dizia ontem na apresentação do filme, que tem muito que ver com o Brasil, porque ali morou Leonel Brizola, e Brizola dizia que os momentos mais felizes de sua vida os passou em Tacuarembó. Então começamos a investigar, foram 7 anos de investigação para conhecer finalmente a real história de Escaiola e sua relação com Carlos Gardel. Sim. Agora, Ricardo, você comenta que a cidade de Tacuarembó, a população procura não tocar no assunto, procura não abrir muito esse assunto. Você acredita que existe motivos por trás disso, alguma relação com alguém que queira intimidar, queira cobertar essa história para que não se torne pública? Escaiola era o chefe político de Tacuarembó. Na época era el alcalde, era el chefe de policía, era el juez, concentrava todo o poder. Então, quando o jefe político, estando casado com Blanca Escaiola, deixa embarazada a Maria Lélia Escaiola, sua irmã, que tinha 13 anos, era um tema escandaloso. Então esse tema foi oculto por Escaiola, por sua família e por todo o povo de Tacuarembó. Até hoje a gente tem problema de falar deste tema. Todo mundo sabe que Escaiola foi o pai de Gardel, mas ainda hoje é difícil de falar. Para a família foi um trauma forte, e muitos familiares ainda hoje
não pude entrevistar porque não querem falar do tema. É um tema muito delicado. Ele também era maçom, a maçonaria ordenou não falar do tema. E muitos documentos não existem hoje, se perderam. Só tem alguns documentos, tem versões da família. E tem muitos investigadores, incluso argentinos, que hoje afirmam que efectivamente Gardel nasceu em Tacuarembó e foi filho extramatrimonial do coronel Escaiola. Inclusive, um desses, pesquisadores, a Martina Níguez, participou também desse filme, foi a pessoa que pesquisou sobre a vida de Carlos Gardel e que lhe auxiliou nesse filme, né? E por uma coincidência do destino, ela é uma pesquisadora argentina, né? E também existe o Centro de Estudos Gardelianos lá na Argentina, né? Que contesta essa versão. Como é que foi essa relação entre a pesquisadora e o Centro de Estudos, essa questão dela ser argentina e ter que retratar essa história, buscar esses fatos, como é que foi para ela? Curiosamente, hoje, em Uruguai não tem nenhum investigador que se ocupe da história de Gardel. Na Argentina sí tem vários que afirman que Gardel foi filho de Escaiola. Um deles é Martina Iñiguez, que continua pesquisando sobre os origens de Gardel, e ela participou efectivamente do filme. E tem uma briga, mas é uma briga entre argentinos. Sim. Os mais velhos que continuam com esta fábula de Toulouse e os mais modernos, os mais sérios, que têm documentação e que seguem provando que Gardel nasceu em Tacuarembó em 1884. Não em Toulouse em 1890. Mas o documentário não pretende plantear uma tese nem uma reivindicação, sino que conta a história do coronel, que por si é bem interessante. E através desta história, através da história da família Escaiola, acredito que podemos conhecer melhor a história de Gardel, compreender por que Gardel era Gardel. Agora, Ricardo, por que você acredita, então, que Gardel não seja efetivamente reconhecido como uruguaio, né? O que existe por trás disso? Seria uma questão de repatriá-lo como europeu para que a fama se estendesse mais? O que seria isso? Gardel é reconhecido no Uruguai como uruguaio, só que não salimos públicamente a manifestar Gardel é uruguaio. Sim. No va en la idiosincrasia de nuestro pueblo. Los argentinos, algunos insisten con la historia de Toulouse que surge a partir de un tema económico. Carlos Gardel grabó 1500 temas musicales en pocos años, entre 1912 y 1935. En 1935 filmó 5 películas, 5 filmes en Nueva York, y comenzó a ser famoso internacionalmente. Ali morreu en Colombia por este accidente de avião. Então, seu apoderado inventou esta história de Toulouse para ficar com os direitos autorais de Gardel. Mas é uma história que não se sostiene, não tem documentos probatórios. Não existe o porquê. Na época, a jueza argentina aceitou esta simulação de que Gardel era nascido em Toulouse. Mas hoje nós temos uma solicitude à justiça argentina, nós, uruguaios, franceses, argentinos, etc., há gente, todo mundo que assinou para solicitar uma prova de DNA para comprovar qual é a origem real de Gardel. Incluso a família de Toulouse assinou esta solicitude. O problema agora fica na justiça argentina. Isso que eu ia perguntar para você. Como que a França vê essa questão? Eles procuram, enfim, sustentar mesmo a versão de que Gardel nasceu em Toulouse, ou eles estão abertos a pesquisas e aceitam também as versões de que ele poderia ter nascido no Uruguai? Eu não conheço a versão oficial de França. Acredito que não tem muito interesse em entrar em discussões
porque está numa posição confortável, né? Sim, mas se você vai a Toulouse, a casa onde supostamente nasceu Gardel, é uma casa particular, você não pode entrar nela. Eu enviei este documentário ao Festival de Toulouse e não foi aceptado. São informações que eu dou para você para fazer um panorama, não, da situação atual, claro. Mas eu não sei se os franceses querem reivindicar o nascimento de Gardel. Gardel era crioulo, ele cantava música crioula, começou a cantar tango em 1917, quando já tinha 33 anos. É um músico crioulo, não falava nada de francês. E quando foi à Europa, não foi a Toulouse, foi a Barcelona, de onde vem sua família. Então essa relação com Toulouse, ela fica praticamente sustentável, tendo o fato que Gardel não tinha nenhum interesse pela cidade de Toulouse, nem pela França, e também nem dominava o idioma, tampouco, né? Nada, o problema é que Gardel não era casado quando morreu e não tinha filhos, então não tinha descendência. Quem ficava com os direitos autorais, que eram milhões de dólares por ano? Quem ficava? Então o apoderado aproveitou a situação, trouxe de Toulouse a esta mulher com a partida de nascimento de seu filho e trocou a personalidade de um para o outro. Foi fácil na época e a gente que conhecia esta história colaborou. Muitos uruguaios que moravam na Argentina se beneficiaram desta troca economicamente. Então o caso ficou cerrado. E também, bom, Jacques Brel é um cantante belga, mas todo mundo acredita que é francês. Muitas vezes o país grande come o país pequeno, né? Sim.